Vou falar com vocês um pouquinho aqui. Nós estamos finalizando 2024 e eu sou uma pessoa muito realista relacionado a estas coisas. Muita gente, e assim, claro, não são todos, mas eu diria que a maioria acha que quando virar o ano a vida deles vai mudar. E nós não estamos aqui porque o ano vai virar, nossa vida vai mudar. Nossa vida já foi transformada. Nós estamos aqui celebrando o ano que se passou e profetizando o próximo ano. Agora, muita gente, por causa do misticismo, e até dentro das igrejas, fora das igrejas, acredita que quando o ano vira, muda o ano, a vida dela muda. Mas isso não é uma realidade. Eu gosto de trabalhar muito com lógica. Sou uma pessoa espiritual, mas também entendo de lógica, sei. A gente olha as nuvens, o céu, mas a gente também mantém o nosso pé no chão. Nós voamos, mas a gente está sempre olhando os lugares que a gente está caminhando também, lugares que nós estamos andando. Amém? Então, o fato de o ano virar de 2024 para 2025 não vai mudar a sua vida. A sua vida vai mudar quando você quiser mudar ela. Eu estou aguardando Deus mudar a minha vida. Deus não vai mudar a sua vida se você não quiser mudar a sua vida. Pode ter certeza disso. Nem Deus vai mudar a sua vida se você não quiser mudar ela. Porque a mudança de vida parte de você. Agora, o que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez. O que mais você quer que Deus faça por você? Ele já enviou Jesus Cristo. Ele deu o bem mais precioso dele pela sua vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então ele já fez. Tem pessoas, fora das igrejas, dentro das igrejas, sentado nos bancos, que está esperando Deus descer do céu para fazer alguma coisa na vida delas. E vou dizer uma coisa para você: isso não vai acontecer. Deus não vai descer do céu para fazer nada. Ele já desceu, ele já fez. O que ele tinha que fazer, ele fez, que eu não podia fazer, que era ser a justiça de Deus, Não é nem morrer na cruz. Isso aconteceu por causa das perseguições, mas ele tinha que ser o sacrifício perfeito. E ele já fez o sacrifício perfeito. E aí o que mais ele fez? Ele enviou o Espírito Santo. Vem cá, o que é o Espírito Santo? Você sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Imagina um Deus que ele olha para você e fala bem assim: meu filho, minha filha, eu vou te dar meu Espírito. O Espírito é a vida de Deus, é o poder de Deus, é o conhecimento, é a sabedoria, é toda a habilidade de Deus, Ele dá para você. Imagina um Deus, nós estamos falando de alguém superior à nossa mente, e Ele olha para você e fala: meu filho, minha filha, eu vou te dar meu Espírito. Aí Ele vai te dar o Espírito. Toma aqui meu Espírito. Você recebe o Espírito. Aí depois que você recebe o Espírito, você: pai, está faltando alguma coisa. Não está faltando nada, você já tem tudo, já recebeu o Espírito. Depois que Ele dá o Espírito, você olha assim: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas Deus vai olhar para você: o que você quer que eu te dê? Eu já te dei tudo o que eu tinha, o meu Espírito. Através do meu Espírito você vai conquistar e acessar aquilo que você precisa. Sabe o que acontece no meio cristão? Eles não sabem o que tem. Eles não sabem o que tem.
A maioria dos cristãos, né, não sabe o que tem. É como se um pai chegasse com um filho, um pai, por exemplo, que um pai, tudo que ele tem, exemplo, tudo que ele tenha, é uma conta, por exemplo, com 10 milhões de dólares. Tudo que ele tem é essa conta, com 10 milhões de dólares. Aí ele chega para o filho e fala: vou te dar a minha conta com 10 milhões de dólares. Aí o filho recebe aquela conta com 10 milhões de dólares. Pega o cartão, tudo, tem acesso, tem a senha. Depois que ele recebe aquela conta com os 10 milhões de dólares, ele sabe que o pai deu tudo que ele tinha. Aí ele chega para o pai: ô pai, me dá isso. Não tem lógica. Você pedir mais alguma coisa para Deus, Ele já te deu tudo o que você precisa. Não tem lógica. Você ficar pedindo as coisas a Deus, Ele já te deu tudo o que Ele precisa. Tudo o que você precisa é do Espírito Santo, Ele já te deu. E o Espírito Santo que vai fazer dentro de você, você alcançar aquilo que você precisa alcançar. É perdão, o Espírito Santo vai fazer você alcançar, vai te dar graça para você alcançar. É cura de uma enfermidade, o Espírito Santo vai fazer você alcançar aquela cura. É a libertação, o Espírito Santo vai te fazer você alcançar aquela libertação. É um crescimento financeiro, uma prosperidade, o Espírito Santo vai te dar graça para você alcançar aquele crescimento, aquela prosperidade. É o Espírito Santo dentro de você, que Ele já opera em você. Não tem? Ele já opera em você. Então, se Deus já te deu tudo, por que você vai ficar orando para Deus te dar mais alguma coisa? O que você precisa fazer agora é receber. Eu recebo, Pai, a minha cura. Eu recebo, Pai, a minha libertação. Eu recebo, Pai, a minha prosperidade. Eu recebo a minha promoção. Eu recebo a minha empresa que eu quero abrir. Eu recebo. Você tem que fazer é receber e agradecer a Deus por aquilo que Ele já liberou, e as portas vão se abrir e você vai conseguir acessar essas grandes coisas em Deus. Você acredita nisso? Amém? Então nós já temos o Espírito. Mas eu quero falar uma outra coisa com vocês aqui hoje. Quero iniciar lendo um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Regina, 3, 6. 3. 1, 2, 3. 3, 6. Olha o que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Fala assim comigo: plantar, regar, crescer. Mais uma vez, vamos agora nós falar tudo junto. Plantar, regar, crescer. Plantar, regar, crescer. Amém. Agora, identifica que vou fazendo uma exegese aqui com vocês, bem rápido. Eu plantei. Quem é eu? Quem está escrevendo a carta é Paulo. Então ele está falando, eu plantei. Ele está falando que plantou a igreja em Corinto. Então não vou entrar nesse detalhe. Ele está falando que ele abriu a igreja em Corinto. Tanto que depois ele fala que ele é o pai espiritual daquela igreja, daquele povo. Aí ele fala, eu plantei. Então Paulo plantou. Paulo é homem. Apolo regou. Apolo era um outro apóstolo que regou. Então depois que Paulo esteve em Corinto, por exemplo, Paulo chegou em Corinto, só tinha pagãos.
Ele pregou o evangelho, algumas pessoas creram, né? Formou uma igreja lá. Ele deixou lá presbíteros, pastores para cuidar daquela igreja. Ele foi para outra cidade. Enquanto Paulo está em outra cidade, um tempo depois, talvez 3, 4, 6 meses, Apolo, que estava fazendo a missão, chegou em Corinto. E já tinha aqueles cristãos lá. Já tinha aquela comunidade cristã. Aí o que Apolo fez? Foi ensinar sobre a fé, porque Apolo era um mestre e ele ensinava. Então Apolo estava regando aquela igreja de Corinto. Amém? Aí, a última parte do versículo, mas Deus deu o crescimento. Então, Paulo plantou, que é homem, Apolo, que é homem, regou, mas Deus que deu o crescimento. Então aqui tem o que é a minha parte e o que é a parte de Deus. Está entendendo? Então, plantar é a minha parte. Regar também é a minha parte, porque eu sou homem. Então, eu e você devemos plantar e devemos regar. Agora, quem vai dar o crescimento é Deus. Então, por exemplo, é igual uma analogia de uma planta. Imagina que aqui nessa vasilha que não tenha nada, isso aqui é artificial, mas que eu tenho uma semente na minha mão. Aí eu coloco a semente aqui, plantei a semente. Aí eu venho agora, vou regar a semente. Aí eu jogo água para regar. Então eu coloquei a semente, eu joguei água, mas eu não tenho poder nenhum de fazer com que aquela semente que está debaixo da terra aqui morra, germine e dê fruto. Eu não tenho poder de fazer isso. Quem faz isso? Deus. Não é a mãe natureza, é Deus. Não existe a história de mãe natureza, tá? Só existe um que é o Pai, Yahvé, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas Deus pode fazer aquela semente que está dentro daquela terra morrer, germinar e crescer e se tornar uma árvore. Por isso que o crescimento só vem de Deus. Só de Deus. E aí você pode pensar isso aqui agora, pessoalmente, enquanto igreja, enquanto ministério, enquanto empresa. Eu quero crescer minha empresa. Só Deus vai fazer crescer, mas você pode plantar e regar. Está entendendo? Eu quero crescer meu ministério. Só Deus vai fazer seu ministério crescer. Você não tem poder de fazer seu ministério crescer. Mas o que você tem poder de fazer? Plantar e regar. O que cabe a você é plantar e regar. Está entendendo? Então, dentro dessa perspectiva, plantar, eu diria que é como se fosse o início, a preparação. É igual um agricultor que vai numa terra e ele vai preparar. É o início, a parte inicial. Claro, tem a parte de arar a terra e tal, mas está tudo junto, tá? Josias aqui que entende de arar a terra, eu não entendo muito bem não. Eu não vou entrar nesse detalhe não. Aí tem história. Mas olha só, plantar é a parte inicial, é a preparação, não é? Então entenda como plantar como a parte da preparação inicial. Regar é a continuidade da preparação. Porque o agricultor foi lá e iniciou a preparação, arou a terra, preparou o solo, lançou a semente. Depois de um tempo, se não choveu, ele precisa regar. Eles colocam aquele regador lá, artificial, tal, mas ele precisa regar. E aí ele precisa ir lá e fazer a segunda parte da preparação, que é o regar. E esperar o crescimento. E o crescimento é o resultado da preparação inicial e a preparação que ele continuou fazendo. Então, o que é o crescimento? Eu não estou com um quadro aqui, não vou usar hoje. Mas o crescimento é o resultado de plantar e regar, de preparar-se inicialmente e continuar se preparando.
Então, é mais ou menos assim, né? Como 2 mais 3 é 5, o início da preparação mais a continuidade da preparação igual crescimento. Você consegue entender? Amém? Você entender, Mateus? Consegue raciocinar abstrativamente aí? Plantar, que é o início da preparação, mais regar, que é a continuidade da preparação, é igual crescimento. Então, por exemplo, tira um desses, você vai ter dificuldade com o crescimento. Não é? Vai ter dificuldade. Se você tirar o início da preparação, que é o plantar, opa, está faltando uma peça aí agora. Se está faltando uma peça, aí eu quero crescer, mas não tem preparação, não vai conseguir crescer. Aí eu quero crescer, mas não tem a continuidade da preparação. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu vou resumir aqui o que é o crescimento para você. Crescer é um milagre, porque apenas Deus pode fazer crescer alguma coisa. Apenas Deus pode fazer crescer. A minha família, eu quero que minha família seja uma bênção. Apenas Deus pode fazer sua família ser uma bênção. Apenas Deus pode fazer sua empresa crescer. Apenas Deus pode fazer seu ministério crescer. Só Deus, porque crescer é um milagre. Assim como uma semente que cresce e se torna uma grande árvore, é um milagre. Ninguém explica isso. Nenhum cientista tem poder de explicar como que isso acontece. Ele sabe que acontece, mas não sabe como. De onde veio essa árvore desse tamanho? Às vezes árvore de 5, 6, 7 metros, 10 metros, de uma pequena semente. De onde veio essa árvore? Ele não sabe. Assim como ele não sabe de onde veio o mundo, assim como ele não sabe de onde veio a lua, as estrelas, a galáxia, assim como ele não sabe de onde veio a vida. Ele tenta explicar, mas não consegue, porque ninguém consegue explicar o que Deus faz. É um ser humano tentando explicar um Deus. Ei, você como ser humano não pode explicar o humano. E você sabia que nem o ser humano consegue explicar o ser humano? Nem a ciência consegue explicar o seu corpo humano, por exemplo. Nem a ciência consegue explicar. Existem lugares no oceano que ninguém nunca chegou. Ninguém nunca chegou e nem vai chegar. São lugares que Deus estabeleceu. Sabe o que é isso? É porque isso demonstra a grandeza de Deus, demonstra o poder de Deus. Existem lugares que ninguém chegou ainda. Então, a ciência tenta explicar. A ciência não consegue explicar nem o ser humano. Como é que vai conseguir explicar Deus? Se uma pessoa quebra, por exemplo, quebra o braço, aí quebra essa parte aqui do braço, aí vai no hospital, chega no hospital, aí aquela parte do braço está quebrada, o médico pega e coloca no lugar, faz uma faixa, entala, faz alguma coisa, dá um remédio e fala assim, esse remédio é para dor, é um antibiótico, tal, talvez para não dar infecção, mas se perguntar ao médico, cola para mim esse osso aqui, rapaz. O médico não tem poder de colar osso. Ele só pode colocar uma tala, enfaixar e mandar você para casa tomar antibiótico para você aliviar a dor. Ele não tem poder. Quem vai colar aquele osso quebrado? Deus. Só Deus pode colar um osso quebrado. Está entendendo? O médico, você, por exemplo, vai lá e corta, faz um corte. Tem uma vez que eu estava fazendo um serviço, eu fiz um corte bem aqui. Foi pro UPA. Chegou no UPA, ele aplicou a anestesia localizada, né, local. Veio com aquele negócio para desinfectar. Desinfectou. Veio com a agulha e deu 3 pontos. Aí se eu perguntasse, você vai fazer só isso? Você não vai colar minhas peles aqui não? Você só deu ponto, você não colou minha pele. Ele não tem poder de colar a pele. Ele não tem poder de colar a carne.
Ele só pode dar o ponto. Apenas Deus tem poder de fazer com que aquela carne se colhe e se torne uma só de novo. Está entendendo? Porque o crescimento é um milagre e apenas Deus tem poder de dar o crescimento. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu era menino, tem um tempo atrás, não tem muito tempo não, era adolescente. Tenho 43 anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 13 anos. Ei, rapaz, quem é esse aí que está querendo vir pro culto aí, ó? Olha aí. É, Mateus. Leva esse cachorro para lá, meu jovem. Voltando aqui. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu ia na casa dos meus avós. Tinha uns avós meus que moravam no interior. E eu ia na casa deles. E naquela região tinha muita manga. Muita manga. E a gente dava uma volta no terreno. E no chão, assim, tanta manga que tinha. Você pegava as mangas no chão, tudo boa. Mangas boas ainda. E eu enchia aquela bacia. Isso é verdade, fazia isso mesmo. Mas quando eu queria pegar uma manga melhor, sabe o que eu tinha que fazer? Subir no pé. Ali no chão tinha algumas mangas, mas ela caía, dava aquele machucadinho, né? Algumas um pouco estouradas e tal. Eram mangas boas ainda, que dava para chupar, você se deliciar nelas ainda. Mas as melhores mangas, eu tinha que subir no pé. E eu subia várias vezes nos pés de manga lá na casa da minha avó para pegar manga. Muitas vezes, porque as melhores ficam no lugar mais difícil. Tem? Que lugar mais difícil. Você olhava assim, rapaz, essa manga, eu tenho que pegar essa manga para mim. E você subia lá. E moleque, né, tava nem aí para nada, tinha nem consciência de risco de nada. Saía subindo aqueles pés de árvore lá e pulando de um pé no outro, de um galho no outro. O que eu quero dizer para você? Veja bem. Se na vida você apenas fica colhendo manga do chão, de vez em quando você pode colher algumas coisas boas. Mas você vai depender, vou colocar entre aspas, da sorte. Agora, se você quiser ocupar os lugares melhores, você vai ter que subir no pé de manga. Você pode receber, por exemplo, o que você recebeu em 2024? Ah, eu recebi isso, nem estava esperando, veio para mim. É uma manga que você colheu no chão. Pode ser. Agora, por exemplo, eu recebi isso, mas eu plantei, reguei, eu me preparei e eu recebi isso. Opa, não é uma manga que você colheu no chão. É uma manga que você subiu no pé de árvore para colher. Você se preparou, você foi atrás. Você pode ficar esperando as coisas acontecer. E de vez em quando pode dar uma sorte de acontecer alguma coisa assim na sua vida familiar, sua vida emocional. De vez em quando pode ter uma sorte de acontecer alguma coisa na vida financeira. Isso acontece, a probabilidade, não tem? Quando você joga os dados, tem probabilidade. Você joga 3 dados, tem probabilidade de cair 1, 2, 3, os números do dado. É probabilidade. A vida também tem probabilidade. Agora, se você quiser colher aquilo que você deseja, conforme seus objetivos, seus planos, você terá que se preparar. Você vai ter que plantar, você vai ter que regar. Você está entendendo? O que eu estou dizendo para você é o seguinte: você não pode esperar as oportunidades. Eu vou esperar, quem sabe vem a oportunidade.
Ah, eu vou esperar o crescimento. Quem sabe um dia eu cresça? Você está esperando a probabilidade? É isso mesmo? A vida é uma só. Você vai ficar esperando a probabilidade? Pode ser que passe 40, 50 anos e a oportunidade não venha. Pode ser que passe 40, 50 anos e não venha o crescimento. Você vai ficar esperando? O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não espere as oportunidades, não espere o crescimento. Você tem que ir atrás das oportunidades, você tem que ir atrás do crescimento. Mas você só consegue ir atrás das oportunidades do crescimento plantando e regando, ou seja, se preparando. Está entendendo? Estou dizendo para você porque muita gente, eles ficam esperando. Eu vou esperar. É igual uma pessoa que vai no ponto de ônibus, ela não sabe nada daquele ônibus, ela não sabe nada daquele ponto, e ela chega naquele ponto. Imagina alguém que chega naquele ponto, naquele lugar que ela desconhece, e ela chega lá e fica assim: vou esperar o ônibus aqui passar, que vai lá para Bahia, porque aí eu vou pegar o ônibus para ir para lá. Só que você não sabe se aquele ônibus vai passar ali daqui meia hora ou vai passar daqui 3 dias. Você não faz isso. Quem faz isso? Eu vou para o ponto de ônibus ali qualquer e ficar esperando o ônibus, que eu vou lá para Bahia, que eu vou lá para Pernambuco, que eu vou lá para não sei aonde. Você não vai fazer isso. Se você quer ir para tal lugar, você vai até a rodoviária, compra a passagem e fala: eu quero ir para esse lugar. Você vai atrás da oportunidade. Você não fica esperando a oportunidade vir até você. Está entendendo? A maioria das pessoas, elas sentam e esperam a oportunidade vir. Assim como elas sentam e esperam Deus vir agir por elas. Estou falando porque eu já vivi nesse meio, já um dia fiquei sentado também esperando. E você acha que vai vir? Aí de vez em quando acontece uma oportunidade, de vez em quando acontece alguma coisa, você fala: opa, estou recebendo, mas você não está buscando nada, não está se preparando, não está plantando, não está regando, não está fazendo nada. Aquilo ali é um acaso que aconteceu, uma sorte que aconteceu, uma probabilidade, porque a vida também tem probabilidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, você precisa se preparar para o seu crescimento. Você, na sua vida, por exemplo, eu tenho 43 anos, eu vou viver muito ainda como Moisés, 120 anos, sem escurecer os olhos, sem ter nenhuma enfermidade. Para as oportunidades e o crescimento que eu quero, eu não posso ficar esperando vir, eu tenho que ir atrás. Na vida, algumas oportunidades podem vir para você. Veio essa oportunidade. Essa manga que caiu no chão aqui, eu peguei. Mas as melhores oportunidades são aquelas que você vai atrás delas. São as melhores mangas, são aquelas que você sobe no pé para buscar, para pegar. Essas são as melhores. Exige esforço seu, exige dedicação. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos nosso objetivo aqui na vida, para que nós venhamos crescer, é plantar e regar. Plantar e regar, entenda aqui como preparar-se. É a preparação inicial e a preparação continuada. Na educação fala-se de formação continuada, entenda como você quiser, mas eu estou falando de preparação, formação, continuidade naquilo que você quer alcançar. Você tem que ter continuidade naquilo que você quer alcançar. Por exemplo, uma pessoa que tem desejo mesmo de se tornar um doutor na universidade. Primeiro, tem que passar pelo ensino fundamental. Aí passa o ensino fundamental, depois tem que passar pelo ensino médio. Depois do ensino médio, tem que entrar na faculdade, faz uma graduação. Depois da graduação, ele até pode ir direto para o doutorado, mas é mais difícil. O normal é ele fazer um mestrado. Depois do mestrado, ele faz um doutorado. É assim que funciona. É gradativamente. Está entendendo? Gradativamente você vai se preparando.
Agora, veja bem, nós temos ajuda de alguns para nos ajudar na nossa caminhada. Deixa eu ler um texto para vocês aqui. Hebreus capítulo 1, verso 14. Hebreus 1, 14. Nós não estamos sozinhos. Eu quero que você entenda o seguinte: nós não estamos sozinhos. Olha o que diz Hebreus 1, 14, um texto que você já conhece. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? De que o escritor está falando? Está falando dos anjos. Então, sobre isso, eu vou te indicar, você ouvir uma pregação de um camarada chamado Derek Prince. Eu acho que é Derek Prince mesmo, se eu não me engano. Charles Capps, falei errado. É o Charles Capps. Você vai no YouTube, você vai ouvir uma pregação que ele vai falar sobre anjos ministradores. Charles Capps, não esqueça. Anjos ministradores. O que o escritor está falando? Para aquilo a qual nós vamos alcançar nesta vida, nós temos anjos ao nosso lado para nos ajudar. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem aqui vai herdar a salvação? Pelo amor de Deus, tem alguém aqui? Amém. Então, se você vai herdar a salvação, existe anjos que vão cooperar com o seu crescimento. Existem anjos que vão cooperar. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a Bíblia fala de anjos de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, Pedro estava na prisão. Pedro estava na prisão. O anjo chegou lá e fez o quê? Acordou Pedro, que ele estava dormindo. Pedro, levanta. Pedro, estou com sono, não quero dormir mais. Levanta. Levantou. O anjo foi andando, as portas foram se abrindo. Só do anjo ter chegado, as correntes se quebraram, as portas se abriram, ele saiu da prisão. Ele foi. E foi lá para onde estavam os outros irmãos dele, os outros discípulos. Você está entendendo? Paulo fala várias vezes, teve visitação de anjos. Ele fala, esta noite eu tive um anjo que me visitou, ele me falou isso. Várias vezes. Está entendendo? A visitação que ele teve lá, quando estava com Paulo e Silas na cadeia, eles cantavam e as correntes se abriram. Tudo que acontece na sua volta, os anjos estão trabalhando para quê? Para que você venha alcançar aquilo que você precisa alcançar. Está entendendo? Olha só, em Mateus capítulo 18, verso 10, diz assim. Mateus 18, verso 10. Está aqui já. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ele está falando, ó, não despreze os pequeninos. Esses pequeninos são o que faz parte da comunidade cristã, os filhos de Deus. E ele está falando, tem anjos no céu que estão vendo a face de Deus, eles estão cuidando de você. A igreja primitiva entendia isso. Eu não vou abrir o texto aqui. Eu citei para você Pedro quando saiu da prisão. Pedro saiu da prisão, chegou até a casa onde estavam os outros apóstolos, bateu na porta. Uma jovenzinha abriu a porta, viu que era Pedro, ficou assustada e foi lá falar com os discípulos. Pedro está ali na porta. Aí, sabe o que eles falaram? Ela está ficando louca. Não é Pedro não, é o anjo dele. Ela falou que sabia que era o anjo dele. Você já leu o livro do profeta Zacarias? Depois você lê o livro do profeta Zacarias. Tem um anjo lá que fala bem assim: o anjo que falava comigo. Esse anjo que falava comigo era o anjo que acompanhava Zacarias. O que os anjos estão fazendo? Hebreus 1,14. Eles estão aqui para nos servir.
Filho, se eles estão aqui para te servir, onde você quer chegar? Onde você quer chegar em 2025? Onde você quer chegar em 2026? Onde você quer chegar daqui 10 anos? O pessoal do projeto de vida. Onde você quer chegar? Saiba que existe anjos que vai ajudar no seu projeto, vai ajudar você a chegar no seu objetivo. Seja qual for o objetivo. Eu quero abrir uma empresa para poder investir no reino, ter muito dinheiro para investir no reino. O anjo vai te ajudar. Seja o que você precisar. Foi Deus quem enviou os anjos para nos ajudar. Salmo 103, versos 18, 19 e 20, depois você lê. Eles são aqueles que ouvem a voz de Deus. Então você tem anjos para te ajudar. Agora deixa eu dizer para você. Todos aqueles que vêm ao mundo, Deus envia um anjo para ajudar. Na linguagem popular aí, né? Alguns chamam de anjo da guarda. Ele guarda também, é claro, mas ele não está ali só para guardar. Ele está ali para te guiar no seu propósito. O anjo está ali para guiar no seu propósito. Eu não vou ler aqui Atos, tem um texto de Atos, quando Filipe, primeiro, o anjo disse para ele: Filipe, vai daqui para aquele lugar. E ele desce. Depois o Espírito diz a ele: Filipe, vai daqui para aquele lugar. Depois você lê Atos capítulo 8. Em dois momentos, em versículos muito próximos, talvez 10 versículos de diferença, o anjo fala com Filipe, depois o Espírito Santo fala com Filipe. Existe uma diferença do Espírito Santo falar e do anjo que te acompanha falar. Aqui agora eu entrei em outra coisa que talvez muita gente não acredita. É uma coisa que você e Deus. Agora, como eu falei para você, na Bíblia fala mais de anjo do que salvação, para você ter ideia. Agora veja bem, todos aqueles que estão aqui, tem um anjo que vai acompanhar ele no propósito. Você não tem um propósito? Você não quer crescer? Agora se prepara. Por quê? Porque também o diabo, que está neste mundo desde a fundação do mundo, que está aqui antes de nós, daqui a pouco a gente vai dormir, ele não vai dormir, ele vai continuar acordado. Ele também envia seus demônios. Para quê? Para impedir que você exerça o seu propósito, para impedir o seu crescimento. Você acha que quando um demônio ele é enviado para quê? Para destruir. A Bíblia diz em João 10 que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Lá fala do ladrão, que é o mercenário, mas é a figura do diabo: matar, roubar e destruir. Lembra da mulher que estava encurvada? 18 anos, um demônio na vida dela, que matava o propósito dela. Um demônio. Jesus chegou lá e repreendeu o demônio. Lembra do gadareno que estava lá no sepulcro, jogado, largado? Um demônio na vida dele. Jesus foi lá, repreendeu o demônio, ele foi liberto. Lembra daquele menino que ficava se jogando no fogo, na água, espumando pela boca, que a gente chama hoje de epilepsia? Um demônio na vida daquela criança. Jesus chegou lá e repreendeu o demônio foi embora. Aquele menino estava lá, são lá, bonzinho. Isso que eu estou dizendo para você. Os demônios também estão aí. Da mesma forma que nós temos anjos a nosso dispor, existem demônios que são enviados. E eles são enviados para quê? Para impedir o seu crescimento. Eles vão fazer o quê? Eles vão impedir você de crescer? Não. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão impedir você de plantar e de regar. Ele vai impedir você de se preparar. Eu quero uma família abençoada, mas para mim ter uma família abençoada eu tenho que fazer isso, isso, isso. O diabo vai entrar, vai colocar álcool, vai colocar prostituição, vai colocar adultério para impedir aquela família de ser feliz. Está entendendo? Eu quero uma empresa que vai crescer. Às vezes a pessoa já tem a empresa, mas aí o diabo vai entrar, vai filtrar alguém lá. Aí um sócio, outro, começa a discórdia, discussão, briga. E um quer o dinheiro, o outro quer também. E vai aquela briga toda e acaba a falência. O diabo vai dar um jeito de entrar em algum lugar que você está. Para quê? Para impedir que você venha se preparar. Para impedir que você se prepare. Para impedir que você plante. Impedir que você regue.
diabo não quer que você plante. O diabo não quer que você regue. Sabe por quê? Porque se você plantar e regar, vai dar resultado, que é o crescimento. Ah, eu tenho que ler tantos livros. O diabo não quer. Ah, eu tenho que fazer a faculdade. O diabo não quer. Ah, eu tenho que fazer esse jejum. O diabo não quer. Ah, eu tenho que me santificar. O diabo não quer. Não importa o que você tenha que fazer para o seu crescimento, que está relacionado a plantar e regar, o diabo vai batalhar de frente contra você para impedir isso. Porque ele sabe que se ele tirar uma parte da equação, não tem crescimento. Ah, este ano eu quero plantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O diabo vai lutar para não deixar você plantar. Você está entendendo? Oposição. Oposição. Em Efésios 6,10 diz: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você já conhece esse texto. Revestir é se preparar. É ou não é? Revestir é se preparar. Astutas ciladas, oposição inteligente do diabo, para que você não venha plantar, nem regar, e assim você não venha crescer. E as ciladas do diabo, elas são inteligentes. Você acha que o diabo é burro? A Bíblia diz que o que corrompeu Satanás foi o conhecimento. Leia Ezequiel 28 e Isaías 14. O conhecimento. Pela exaltação do conhecimento. Pelo conhecimento. A sabedoria que ele tinha. Muito sábio. Muito sábio. Muito conhecimento. Conhecimento corrompeu ele. Então, quando o diabo lança uma cilada, é uma cilada inteligente. Paulo fala em Efésios 6, astutas ciladas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você vai ter que se preparar. Inclusive, para não ser pego nas ciladas do diabo. O que você quer alcançar em 2025? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Vou dizer para você. Se você não tem plano para chegar a lugar nenhum, o diabo já tem plano para você realmente não estar em nada. Ah, eu não tenho plano de nada. É isso aí, esse é o plano do diabo. Você não tem plano de nada. Esse é o plano do diabo, de nada, porque ele não quer que você está em nada. Está entendendo? Onde você vai chegar? Ah, eu tenho esse plano, esse plano. O diabo vai batalhar para você não cumprir esse plano. Nicolas ali, ele falou, vou ler 40 livros. Deus abençoe ele. Mas você acha que o diabo não vai batalhar? Vai ler 40 livros, em nome de Jesus, 2025. Até mais. Agora, o diabo vai lutar para poder impedir ele de ler os 40 livros. Você acha que não? O diabo vai gostar? Não, esse cara vai ler 40 livros. Não, deixa ele ler, porque... Você acha que o diabo vai gostar de... Ah, eu quero uma família feliz. Você acha que o diabo vai aplaudir? Ah, deixa ele ser feliz. Ah, eu quero casar, eu quero crescer, eu quero uma promoção, eu quero aumentar meu salário, eu quero isso, quero aquilo, eu quero ser curado dessa enfermidade. Você acha que o diabo vai ficar feliz? Ah, não, deixa ele lá conseguir. O diabo vai se opor para não deixar você alcançar o que você quer alcançar. Você está entendendo? Amém? Agora deixa eu ler um texto aqui para você. Vou ler só 2 versículos. Daniel, abre para mim. Regina, acho que é a Regina que está lá, né? Regina é a esperta, inteligente, sábia. Amém? Daniel 10, verso 12. Depois do 13. Olha o que diz. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Só uma pausa aí, deixando 12. Quem está falando aqui é o anjo. E ele está falando o seguinte, ó, desde que você começou, se você ler o capítulo 10, você vai ver que Daniel, ele começa um propósito de oração por uma resposta.
e ele fica 21 dias. Mas no primeiro dia que ele começa a orar, o anjo é liberado do céu. Primeiro dia, o anjo é liberado do céu. Mas imagina, Daniel está aqui. Daniel está aqui, na terra. E ele vai lá orar, entra no quarto dele, né? Daniel tinha o costume de orar 3 vezes, lembra? Ele orava, ele foi lá orar e apresentar a súplica dele diante de Deus. Na primeira oração que ele fez, o Pai, no céu, olhou para Daniel, olhou para o anjo e falou: vai lá e dá a resposta para ele. O anjo desceu do céu. E ele está descendo do céu. Quando ele chega nas regiões celestiais, ele encontra uma horda de demônios, legiões de demônios, bloqueando o caminho. E ele começa a batalhar. Ele começa a batalhar. Ele começa a batalhar. E começa a batalhar com aqueles demônios. E não consegue vencer. Você já viu um anjo que não vence demônio? Você está vendo aqui agora. Sabe por quê? Porque os anjos, eles existem hierarquias angelicais. Você vê que tem os arcanjos, que são as mais altas patentes da hierarquia angelical. Mas não é todo anjo que tem todo o poder e todo o conhecimento. Deus tem todo o poder e todo o conhecimento, porque Deus é Deus. Então ele tem todo o poder, todo o conhecimento, toda a ciência. Ele tem tudo, ele é imutável, eterno. Os anjos não são eternos. Os anjos são imortais, mas não eternos, porque os anjos teve um momento de criação. Assim como nós não somos eternos, mas nós somos imortais. Porque a gente teve um tempo de criação. Mas Deus é eterno. Não houve tempo em que não existia Deus. Deus sempre esteve aí e sempre estará aí. Está entendendo? Agora, o anjo, ele é uma criação de Deus, ele tem poder limitado. Verso 13. O anjo, ali já estava respondendo ele. Olha o que ele fala: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, aqui ele fala do arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você está entendendo? Deixa eu te clarear aqui para você entender. Daniel estava plantando e regando, mas ele sofreu oposição. Daniel estava plantando e regando, mas ele sofreu oposição. No céu, o diabo, os anjos, demônios, melhor dizendo, estava travando a resposta de Daniel. Estava travando. O anjo desceu do céu, enviado pelo Pai, e falou: vai lá e leva a resposta. O anjo chegou lá até Daniel para dar a resposta. Mas quando ele chegou lá, já tinha passado 21 dias. Ele falou: olha, nesses 21 dias eu estava batalhando no céu. E eu fui preso no céu, não consegui descer. Então eu falei ao Pai para enviar o arcanjo Miguel. Miguel desceu e definiu a batalha, abriu o caminho, e o anjo desceu para dar a resposta a Daniel. O que eu estou dizendo para você? Existe um nível de oposição para impedir você de crescer, de você chegar onde você tem que chegar. Os demônios não estão felizes com o seu crescimento. Eles não vão ficar felizes com o seu crescimento. Existe um nível de oposição no céu para impedir você de crescer. Existe um nível de oposição. E o nível de oposição é tão grande que, baseado em Daniel 10, um anjo que desceu com a resposta não conseguiu vencer os demônios que impediram ele. Precisou de pedir ajuda. Não tem aquela criança? Quando era moleque, né? Eu não tinha um irmão mais velho que eu, mas eu tinha uns amigos. Então a gente arrumava briga no meio da rua. Só que aí a gente era pequenininho. Aí eu tinha uns amigos mais fortes. Aí aqueles que a gente não conseguia vencer, a gente chamava uns caras igual o Renildo assim. Chegava para definir. Quando chegava era para definir a luta. Mas é assim, você está entendendo? Aí está ali. O anjo queria trazer a resposta para Daniel. Ele não conseguiu chegar até Daniel por causa da oposição que existia no céu e que impedia ele de receber a resposta. Mas Daniel tinha que continuar em oração,
dentro do propósito para alcançar o que ele tinha que alcançar. O problema é o seguinte, que a maioria das pessoas desiste. Imagina você esperando uma resposta, um dia, 2 dias. Parece fácil quando a gente lê o texto de Daniel assim, mas não é tão simples assim. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias e nada. Você olha, pai, não é possível, Deus não está me ouvindo não. Deus está te ouvindo, mas tem uma luta no céu que está impedindo da resposta chegar até você. Ele já enviou a resposta, mas tem alguma coisa nas regiões celestiais que está acontecendo que seus olhos não estão vendo. Daniel não estava vendo aquilo. Ele teve a informação depois pelo anjo que chegou 21 dias depois, mas não estava vendo aquilo, não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha apenas a fé para continuar orando até alcançar a resposta. A única coisa que ele tinha era isso. Se ele olhasse no céu e falasse, o anjo está batalhando, daqui a pouco ele vai trazer a resposta. Não, nem isso ele via. Ele tinha que permanecer, até que a resposta viesse aí. Está entendendo? O que eu estou dizendo para você é que haverá oposição. Haverá oposição para não deixar você crescer, não deixar você plantar, não deixar você regar. Haverá oposição. O que você vai fazer em 2025? O anjo do Senhor vai estar com você, mas se prepare, porque os demônios também vão vir. Não é porque eu estou falando, porque isso já está aí, desde Deus colocou Adão no Éden lá, o demônio veio para poder acabar com o plano dele. Desde Adão, estava lá o propósito, Deus deu o propósito. Mas o demônio veio para acabar. Está entendendo? Amém? Então, o que você precisa fazer? Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Agora, vou ler um último texto. Vou falar algumas coisas com vocês. Que está lá em Josué capítulo 1. Texto que você já conhece. Abra para mim, Regina, fazendo um favor. A partir do primeiro versículo. Nós vamos ler até o versículo 9. Josué 1, verso 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E verso 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Deixa eu falar para vocês aqui. Eu li para vocês lá 1 Coríntios, onde o que eu estou tentando falar para vocês
é que nós precisamos nos preparar. Você precisa se preparar para o crescimento. Você tem que ir em busca das oportunidades. E assim você vai ter que plantar e vai ter que regar. E se você plantar e regar, que é a sua preparação, que é ir em busca, Deus vai te dar o crescimento, será algo natural. Está entendendo? Agora, falei para vocês que nós temos anjos que vão nos ajudar. Mas também tem demônios que vai se opor ao nosso crescimento. Que vai fazer com que você não execute o que tem que executar. É o objetivo do demônio. Lembra de Jesus no deserto? Foi tentado pelo diabo. Chegou lá, se você é filho de Deus, faça isso e aquilo. Se você é filho de Deus, faça isso e aquilo. Ele foi tentado, teve oposição, porque o diabo não queria que ele executasse o plano. Ou seja, que plantasse e regasse para dar o crescimento. E se ele cedesse à tentação, não ia ter o crescimento como tem hoje, como nós vemos hoje. Nenhum de nós estaremos aqui, nós estaremos condenados, não teríamos o Espírito Santo, estaremos mortos em nossos pecados. Por causa de Jesus, então, nós recebemos. Agora, veja bem, esse texto, Deus dá uma orientação para Josué. Eu quero seguir algumas coisas aqui para você, que nós precisamos fazer. Existe uma terra que Deus tem para te entregar. Agora pensa nessa terra como sendo, por exemplo, seu projeto familiar, seu projeto empresarial, seu projeto ministerial. Pensa na sua família, na sua empresa, na sua vida emocional, sua vida ministerial, sua vida espiritual. É o projeto de Deus para você. Agora, lembra que eu falei para você? Apesar de Deus ter o projeto, ele só vai ser executado se eu agir. Por exemplo, Deus quer salvar todos os homens da terra. Falo homens e mulheres. Não é o plano de Deus? É ou não é? Sim ou não? É o objetivo de Deus, salvar todos os homens, todas as pessoas. Mas todos serão salvos? Por que todos não serão salvos? Não é objetivo de Deus, não é projeto de Deus? É, mas a pessoa precisa se mover em direção ao projeto. Então, por exemplo, existe um projeto no céu para cada um de vocês aqui. Esse projeto contempla a sua vida espiritual. Esse projeto contempla a sua vida emocional. Livre da ansiedade, livre da depressão, essas coisas todas. Esse projeto contempla a sua vida familiar, um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados. Esse projeto contempla a sua vida ministerial. Talvez você tenha um ministério, Deus te chamou para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Talvez Deus te chamou para ser um diácono, um obreiro, um levita. Esse projeto contempla essas coisas. Esse projeto contempla a sua vida profissional. Talvez Deus te chamou para ser um grande gerente numa grande empresa. Esse projeto contempla a sua vida financeira. Todas as coisas que você pensar. Talvez Deus chamou você para ser um grande empresário, para dar emprego para muitas pessoas, para ter muito recurso, investir muito no reino de Deus. Então esse projeto contempla isso tudo. Então o projeto já existe no céu. Agora, como que eu vou alcançar esse projeto? Agora não é mais com Deus, porque Deus faz o projeto. Quem tem que executar para chegar lá sou eu e você. Deus fez o projeto para Moisés e falou para ele: Moisés, eu vou tirar o povo do Egito, vocês vão fazer isso, vão entrar nessa terra, eu vou dar isso, vai acontecer assim, assim. Amém, o projeto está feito. Moisés podia falar: então vamos cruzar o braço e esperar o projeto acontecer. Estava lá até hoje, lá no Egito, escravo, pagando 20% para Faraó. Não é? Você não pode ficar esperando o projeto acontecer como passe de mágica, que ele não acontece. Você que tem que ir atrás dele para executar ele e fazer com que ele venha se concretizar na tua vida. Você está entendendo?
Ele não vai acontecer porque ele existe. Ah, não, Deus quer que eu seja curado. Mas você não está indo em busca da cura, não declara a cura sobre você, não vai receber oração de ninguém, e a enfermidade continua. Ah, mas Deus quer ou não quer? Deus quer, mas não é problema, não é Deus, o problema é você que não está indo em busca. Ah, Deus quer me dar uma família, Deus quer me abençoar a minha empresa, Deus quer me dar uma empresa, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer tudo isso. Pode ter certeza que os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz e de prosperidade. Você acha que existe algum pai que vai dar alguma coisa ruim para o filho? Não existe nenhum pai que dá nada ruim para o filho. Se o filho está nas coisas ruins, é porque ele escolheu estar naquelas coisas ruins. Não foi Deus que escolheu para ele. O lugar que nós estamos, fomos nós que chegamos com as nossas pernas. Não foi Deus que nos levou. Ou eu fui guiado pelo Espírito Santo, ou eu fui guiado pelos demônios. E o lugar que você está, você que foi. Se o anjo te chamar, venha, você vai. Mas se o demônio te chamar e você for, você vai também e vai chegar num lugar também. Agora, existe uma terra. Essa terra é o que Deus tem planejado para você. Está entendendo? Existe. Agora, você vai precisar caminhar para chegar em direção a este lugar. Você vai ter que caminhar para chegar no lugar. Você vai ter que chegar naquele lugar. Você vai ter que pisar naquele lugar. E você vai ter que lutar naquele lugar para conseguir conquistar o que Deus já planejou para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha só, vai exigir que você saia da sua posição de conforto e se mova até o lugar. Vai exigir que você caminhe em direção ao lugar. Vai exigir que você, quando chegar naquele lugar, enfrente toda a oposição que tiver naquele lugar, para você conseguir chegar ao projeto e o plano de Deus para a tua vida. Vai exigir de você. Seria muito simples, né? Deus não Elias está andando, de repente, desaparecia, aparecia em outra cidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegava Elias e arrebatava ele e levava para outro lugar. Pegava e arrebatava. Aconteceu com Filipe, lá em Atos 7, 8, quando Filipe estava evangelizando. Vinha o Espírito, arrebatava ele. Deus podia chegar para o povo, né, de Israel, vou tirar o povo do Egito, arrebatar ele e trazer para cá, mas não fez isso. Por quê? Projeto, propósito. Deus, Ele faz o projeto, mas tem quem vai executar somos nós. Ele deu o projeto para Moisés executar. Depois Josué tinha que continuar executando o projeto. Qual era o projeto de Deus? Tirar o povo do Egito e colocar na terra. Moisés tirou. Josué agora tinha que dar continuidade, atravessar o Jordão, entrar na terra e vencer 31 reinos para poder exercer. Você está preparado para vencer 31 reinos para abrir sua empresa? Está preparado para vencer 31 reinos para o seu ministério crescer? Está preparado para vencer 31 reinos para você ter sua família abençoada? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ter luta para poder também chegar aos planos de Deus. Nada acontece assim do nada. Nesse virado de ano, né? Muita gente vai lá e joga na Mega Sena esperando ganhar. Uma pessoa vai ganhar, algumas, o resto tudo vão perder. Por isso que é um jogo de azar. Quem ganhar, amém. Quem ganhar vai estar com o dinheiro lá. Mas quem perder, vai ter que continuar batalhando, lutando, trabalhando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes as pessoas acham que esperando as oportunidades vir. Pode vir uma ou outra oportunidade. Você vai ter que ir atrás das melhores oportunidades para você crescer. Você que vai ter que ir. Deus já estabeleceu, veja bem, Deus já estabeleceu o que será seu. Ouça o que eu vou dizer para você. Deus já estabeleceu o que será seu. Deus falou lá na terra, a terra do amorreu, do não sei o que, não sei, já está estabelecido no céu, já está escrito no céu o que é seu. Não sei se você consegue crer nisso.
Eu falei para você que um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, ele não trabalha por acaso, ele trabalha com projetos e planos. Ele já, antes de ele formar você, já criou um plano para a sua vida. Antes de você vir aqui na terra, já tem um plano para você. Você vai ser um ministro, você vai ser um ministro do reino de Deus. Então você vai ser um ministro, você vai ser um apóstolo, você vai ser um diácono, você vai ser um pastor. Ele já tem um plano para você. Você vai ser um empresário, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Ele já tem um plano para você. Ou você acha que Deus coloca aqui, vai lá e tenta ser qualquer coisa que der para você, você vai ser. Você que é pai, já tem um plano para o seu filho. Você acha que Deus, que é onipotente, onisciente, imutável, não tem plano para você? A gente às vezes já pensa, né, que Deus não tem nada. Deus é pego de surpresa. O diabo foi lá e enganou. O diabo foi lá e enganou Adão, né? Deus foi pego de surpresa. Você me surpreendeu. A Bíblia diz que Jesus já foi entregue antes da fundação do mundo. Antes de Adão ser o que era ser, antes de Adão cair, Jesus já tinha oferecido o sacrifício dele no céu. Você não vai entender isso. A gente não vai entender isso intelectualmente, mas ele já tinha feito. Deus estabeleceu o que será seu, mas mesmo estabelecido por Deus, presta atenção, você terá que lutar para chegar lá e conquistar. Não virá para a sua mão, porque Deus já estabeleceu no céu. Deus já estabeleceu no céu, vai vir para mim. Não vai vir. Sinto dizer que não vai vir. Você vai ter que lutar para conseguir com que aquilo que Deus estabeleceu venha até você. Você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que ir atrás. Por isso que você tem que plantar e regar. Por isso você tem que se preparar. Está entendendo? Agora, nós lutamos, nós nos preparamos, mas quem vai dar a garantia do crescimento é o próprio Deus. Porque é Ele que garante, assim como Ele garantiu para Josué. Ele que garantiu, Ele que vai garantir para você. Agora, veja bem, quando você crescer, assim como no texto de Josué, eu estou passando aqui, seguindo alguns versículos, mas não estou falando para vocês os versículos, mas está dentro daquilo que eu falei, que nós lemos ali. Quando você crescer, o seu crescimento vai atingir outras pessoas. Ou seja, pessoas serão abençoadas por causa de você. Que o propósito do reino é esse: fazer com que pessoas sejam abençoadas através da sua vida. E como que as pessoas serão abençoadas? De múltiplas formas. Através de um conselho, através de uma ajuda financeira, através de uma direção, seja como for. Você vai ser uma bênção através de uma proteção, através de alguma coisa que você vai fazer para alguém. Veja bem, entenda o que eu vou dizer para você. Ninguém neste mundo cresce porque Deus deu crescimento e ela não faz nada para ninguém. Eu vou crescer, mas não vou fazer nada para ninguém, só para mim. Deus não vai fazer você crescer. Porque Deus não é egoísta. Deus é unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra? Ele não é egoísta. Ele podia ter ficado com o filho dele, mas ele deu o filho dele por você. Ele podia ter falado assim: que se lasque esse povo, quem mandou pecar? Se lasque para lá. Mas ele não fez isso. Antes mesmo de Adão pecar, ele já tinha preparado o filho dele para entregar por você. Porque ele te ama e ele não é egoísta. Não é egoísta. Então, por exemplo, você quer crescer? Quer crescer em todas as áreas. Se você crescer na sua área familiar, por exemplo, no seu casamento, Deus vai usar você para abençoar pessoas em casamento. Se você crescer na sua área emocional, for liberto das frustrações, das decepções, das mágoas, do ódio, do rancor, por exemplo, né? Área emocional, for liberto da ansiedade, da depressão, essas coisas todas. Sabe o que Deus vai fazer depois? Vai pegar você que foi liberto de tudo isso para ajudar outras pessoas para ser libertas. Olha que maravilha que esse Deus faz.
Não é? Não é assim que ele faz? Agora, Deus vai te liberar da pobreza. Ah, eu sou pobre, não tenho dinheiro. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te dar muito dinheiro, vai injetar em você dinheiro. Prosperar, fazer você prosperar mesmo. Para quê? Para que você também possa investir em outros. Ah, eu estou ganhando muito dinheiro, agora eu posso ir para a Europa, para os Estados Unidos, para Miami. E só pensa em você, só faz as coisas por você. Você não entendeu nada do propósito. Deus não dá dinheiro para pessoas que só pensam em si mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você crescer, ou no nível que você já está do seu crescimento, onde você for chegar, o objetivo de Deus é fazer com que pessoas sejam abençoadas por você. Se você receber uma cura, eu recebi uma cura de uma enfermidade, então Deus vai fazer com que através da sua vida outras pessoas sejam curadas. Você está entendendo? Então é isso que Deus falou com o povo de Israel. Então o seu crescimento vai atingir outras pessoas. Outros serão abençoados por causa de você. Amém? Uma outra coisa, lembre-se sempre de Deus. Ele fala aqui no texto de Josué. Ele que vai te conduzir, é Deus que vai te levar ao crescimento. Nunca esqueça disso. Lembra de Eclesiastes? Lembra-te do teu Criador. Jamais esqueça, porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz você avançar, é Deus que faz você prosperar. Está entendendo? Amém? Uma outra coisa que está escrito aqui, que eu já falei para vocês, você tem que se preparar para a oposição. Por isso que Deus fala com Josué, tenha bom ânimo. E tem uma versão que ele fala bem assim, nessa versão, acho que é nessa versão, não te espantes. E ele usa outra palavra, se eu não me engano, não temas. E ali é como não ter medo. Está entendendo? Então você vai enfrentar a oposição. Só que a oposição para o seu crescimento está relacionado ao medo e o espanto. Ao medo e o espanto. Por isso que Deus fala para Josué, esforça-te. E esforçar, vou traduzir para você aqui, esforçar é encher-se de coragem e de ousadia. Encher-se de coragem e ousadia. Está entendendo? Agora, quero terminar aqui com vocês da seguinte forma. No verso 9, no verso 10, Deus está falando. Não temas, não te espantes. Não temas, não te espantes. E fala, esforça-te. O contrário da coragem é o medo. O que é o contrário da coragem e da ousadia? É o medo. Por exemplo, quando eu fazia ensino fundamental, várias vezes eu deixei de apresentar trabalho, porque eu tinha medo de ir lá na frente e falar com as pessoas. Várias vezes eu deixei de apresentar trabalho, o professor passava um trabalho, eu falava, não vou apresentar, eu faço o trabalho, tudo, mas eu não consigo apresentar, porque eu tinha medo de ir na frente para falar com os na frente. O contrário da coragem é o medo. Por isso que lá em Josué ele está falando, não temas, não te espantes, esforça-te. Ele está falando, tenha coragem e ousadia. Eu falei para vocês lá no início, que você precisa se preparar, não é? Agora nessa parte final eu quero falar o seguinte, você precisa ter coragem e ousadia. Se você pegar na Bíblia, você vai ver muitas pessoas que tiveram coragem e ousadia. Por exemplo, Moisés, ele teve que confrontar Faraó para libertar o povo do Egito. Você acha que o cara não tinha que ter coragem? Enfrentar um rei que podia chegar e falar assim, quem é esse cara aqui? Leva ele daqui e corta a cabeça dele. É ou não é? Imagina você chegar diante de um rei e falar assim, ô rei, liberta o povo, Deus mandou vir aqui para libertar o povo. Tem que ter muita coragem para você fazer isso.
Porque qualquer hora o faraó podia falar: pai, não gostei da cara desse peão não, leva ele daqui e joga ele no calabouço lá. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Olha Josué, Deus também falou para ele esforçar-se, ou seja, ele tinha que ter coragem para liderar o povo, para conquistar a terra e vencer os 31 reinos lá. Se você ler na Bíblia, você vê vários exemplos de coragem, como Débora. Ela liderou Israel para enfrentar os inimigos. Lembra de Davi? Estava lá Golias, aquele gigante de mais de 3 metros de altura, 40 dias afrontando o povo. Saul estava lá com medo, correu, nem aparecia. Chegou Davi e foi até o gigante para enfrentar o gigante. A gente lê essas histórias assim e fala assim: rapaz, só que você, imagina Renildo, o tamanho dele aqui, ó. Vou te colocar para você enfrentar esses homens aqui. Imagina, Josias, você tem que enfrentar um cara desse aqui. Não tem que ter coragem? Levanta aí um pouquinho, pastor. Olha aí, ó. Ainda mais agora que está malhando. Capoeira, mestre de capoeira. Como é que você enfrenta um cara desse? Eu estou falando do Renildo. Agora imagina um cara de 3 metros. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Tem que ter muita coragem. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue conquistar nada? Elas não têm coragem. Às vezes elas até se preparam, mas não têm coragem. Porque não tem coragem, elas não conseguem alcançar. Olha Davi, teve que ter coragem. Jeremias, coragem para profetizar em Israel. Foi preso, ficou no calabouço algum tempo, tratado a pão e água. O rei podia mandar cortar a cabeça, como aconteceu depois com outros profetas. Ah, não gostei da cara, mata. Vários profetas morreram. O cara tem que ter coragem. Daniel, falaram assim: Daniel, ninguém vai mais orar em nome de nenhum outro Deus, a não ser o rei. Ninguém vai fazer nenhuma petição mais. Imagina se alguém chega aqui e fala assim: ó, ninguém vai mais orar no nome de Jesus, agora é só no nome de Buda. Quero ver agora os crentes corajosos. Aí o cara com a metralhadora, com a R15, com a 12, vai lá, quero ver você orar agora em nome de Jesus. Você imagina? Chegaram para Daniel e falou: ninguém vai orar mais agora em nome de Jesus, em nome de Deus, de Yahvé. Vai orar agora só em nome do rei. Sabe o que Daniel fez? Tudo bem, vou continuar orando. Foi dobrar o joelho dele e continuar orando ao Deus de Yahvé, Israel. Continuou orando. Pegaram ele, colocaram onde? Na cova. Não tem que ter coragem? Olha essa Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, tem que dobrar aqui. Quando tocar o chofar aqui, tem que dobrar diante da estátua aqui do rei. Aí ele passava diante da estátua de cabeça assim. Aí alguém olhou para ele: ô, rei, tem uns caras aí que não querem dobrar da sua estátua não. Traz eles aqui, acende a fornalha 7 vezes e coloca ele lá. A gente lê essas histórias, parece assim, muita gente acha que acredita nisso, mas muita gente nem acredita nisso. Só acha. Mas você acha que o cara não tem que ter coragem? Tem ou não tem? Muita coragem. Esther, estava lá o povo sofrendo, e ela tinha que apresentar diante do rei. Mas ninguém se apresentava diante do rei sem ser convidado. E ela falou: eu vou me apresentar sem ser convidado. E foi. Tem até uma música do Antônio Cirilo que ele fala essa história. Ela entrou na presença do rei. O rei tinha um cetro. O rei estendia o cetro para ela, que era o sinal de misericórdia: você está perdoado por ter entrado na minha presença. Ou o rei dava uma ordem: arranca a cabeça, tira daqui. A Bíblia é feita de pessoas que têm coragem, pessoas que deram a vida. Nós estamos aqui hoje porque pessoas deram a vida por esse evangelho. Está entendendo? Eu quero terminar com vocês aqui falando isso. 50% do seu crescimento é a sua preparação. Que você vai se preparar para você, onde você vai alcançar? 50% é a sua preparação.
Os outros 50% é a sua coragem e a sua ousadia. Então, na minha matemática, que eu estou falando para vocês aqui hoje, só para você entender. Paulo, para plantar em Corinto, ele teve que ter coragem e ousadia, entrar naquela cidade e começar a evangelizar. E você vê que Paulo passou por muito sofrimento. Teve cidade que ele era apedrejado, teve cidade que ele foi arrastado pelo chão. Aí esse cara já está morto, arrastaram ele e jogaram para fora da cidade. Aí já está morto, já foi apedrejado, já está morto. Aí lá ele se levantou e falou: vamos para a próxima. Você está entendendo? Para você plantar, você tem que ter muita coragem. Imagina você ter 10 mil na sua conta. Sabe o que é mais fácil você fazer com 10 mil? Gastar aí em Laranjeira, comprar sua televisão que você quer comprar, sua geladeira que você quer comprar o sofá que você quer comprar. É o mais fácil. Agora vamos pegar o seguinte: esses 10 mil você vai investir em algum lugar. Ih, rapaz, aí tem que ter coragem. Tem ou não tem? Você não precisa de coragem para gastar os 10 mil, mas você precisa de muita coragem para poder investir ele. Imagina, você está com 10 mil. Você está precisando de comprar algumas coisas dentro de casa. Você não precisa de coragem. Vai lá, compra o sofá. Você sai de casa feliz da vida. Vou lá comprar meu sofá. Compra o sofá. Compra a televisão que quer. E vai lá e compra. Mobília a sua casa. 10 mil não mobília nada, né? Mas só para você iniciar. Mas amém. Agora imagina, você tem 10 mil. Vou abrir uma empresa de empréstimo. Aí chega alguém na sua empresa: eu preciso de 10 mil. Aí você está com os 10 mil inicial e o cara vem pedir 10 mil. Aí você faz um cadastro dele e fala: vou te emprestar meus 10 mil. Tem que ter muita coragem para fazer isso. O que eu estou dizendo para você? Para você crescer, você vai precisar se preparar, mas também vai precisar ter coragem e ousadia. Amém? Está entendendo? O que você quer fazer em 2025? Aqui agora eu vou te dar a oportunidade. Se você quiser vir aqui profetizar, ou se você vai contar um testemunho, esse é o momento da oportunidade. Tem alguém? Se tiver alguém, fica aqui assim, para me saber. Tem um testemunho para contar, ou quiser declarar publicamente o que você vai fazer, você pode vir também fazer. Mas veja bem, o que você vai fazer em 2025 em diante, né? Tem coisas que você pode fazer em 2025. Por exemplo, 2025, em nome de Jesus, eu vou em 2 conferências pelo menos. Uma que eu quero ir é do Judá Bertelli. Então já está declarado que eu vou nessa conferência. Aí eu vou em outra. É um lugar que eu quero, é uma coisa que eu quero fazer. Está entendendo? Em 2025, eu vou na igreja do Pedro Medina para consolidar a aliança nossa com ele, em nome de Jesus. Então, eu vou fazer isso, 2025. Está entendendo? Nós estamos fazendo o registro da igreja, então um processo, tem que orar por esse processo também, porque o anjo desceu, mas tem oposição. Muita oposição, é verdade. O anjo desceu para liberar, mas tem oposição. Até hoje eu não consegui. E não é porque está parado não, porque a gente está correndo atrás. Passar essas festas todas eu vou no cartório, inclusive para poder ver com ela lá, porque eu mandei já o processo e não tive resposta ainda. Mas nós vamos lá, em nome de Jesus. Quem quiser ir comigo, está declarado 2025. Amém? 2025 nós vamos fazer a reforma aqui nessa igreja, que a gente precisa fazer a reforma. Esses banheiros. 2025 nós vamos colocar ar-condicionado na igreja. Sou Renan, se prepara que você vai trabalhar. Em nome de Jesus, já está tudo aí, a elétrica já está aí, ar-condicionado tem que passar os fios, né? Mas já tem tensão, já tem 220, já tem o trifásico ali, já está tudo certinho, é só colocar. Só ir lá comprar os ar-condicionados. Tá fácil, coisa mais fácil que tem. Tá entendendo? Então, 2025 a gente vai fazer algumas coisas. Já tem algumas coisas para fazer. Agora, por exemplo, 2025
Nós queremos abrir outras frentes de trabalho em outro bairro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que se preparar, nós vamos ter que ter coragem para ir. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? O que você quer fazer? Por exemplo, em 2025 eu quero iniciar uma faculdade. A faculdade em si já é a preparação. Mas você vai ter que ter coragem para ir lá e pagar a matrícula e falar, vou fazer a faculdade em nome de Jesus. Parar com esse espanto. Lembra de... Não temas, não te espantes, esforça-te. Ou seja, tenha coragem, ousadia, vá. Eu quero abrir minha empresa. Você vai ter que ter coragem. Pensa numa coisa que tem que ter coragem, é você abrir a empresa, trabalhar para você. O senhor Hernan já deu o testemunho dele aqui, que é forte. Não é tão simples assim, mas tem que ter muita coragem. Tem que se preparar. Tem que ter coragem. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Para você alcançar aquilo que você precisa alcançar, primeiro, você vai ter que plantar e regar, que é a preparação. Segundo, você vai ter que ter coragem para fazer. Porque plantar e regar está embutido coragem. Quando a gente fala lá do texto, está embutida a coragem ali também. Mas eu estou separando só para você entender. Plantar e regar, que é a preparação. Segundo, você vai ter que ter coragem. Porque mesmo que você tenha preparação, por exemplo, o cara tem um currículo excelente. Tem uma faculdade de administração, já administrou empresa, tal. Aí surge uma vaga numa empresa tal. Aí ele fica assim, com o currículo na mão. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, tem mais gente preparada que eu lá. Não, tem mais gente. Não, tem gente lá que fala espanhol e inglês, só fala inglês. Não, tem gente lá que é isso. Ele vai ficar com aquele medo, não vai. Aí tem um currículo, tem a preparação, mas não vai conseguir o emprego, por quê? Não tem coragem para ir lá. Já falei para vocês. O não nós já temos, você tem que tentar o sim. O não você já tem que tentar o sim. Não tem que ter coragem? Então, duas coisas: preparação e coragem igual crescimento. Conquistas. Sem preparação e sem coragem, ousadia, não há conquistas. Sem preparação, sem coragem, não há conquistas. Você vai precisar. Amém?